Bom dia. Bom dia a todos e a todas, queridas alunas, queridos alunos. Estou esperando um pouquinho entrar mais gente no nosso chat. Vamos fazer aquele esquema. Bom dia, Davi. Aquele esquema de ontem, combinado ontem, de fazermos 40 minutos aproximadamente de uma exposição minha e depois a gente discute entre nós aqui no tempo restante da aula. E aí eu vou pedir para vocês, nesse caso, entrarem no Zoom também, se vocês puderem. Não sei como é que fica para vocês. Pelo menos depois dos 40 minutos, né? Eu vou continuar com o YouTube, mas seria bacana vocês irem pro Zoom, e aí vocês habilitam o som só quando vocês forem falar, para não ficar aquela confusão sonora, né? Aquela zoeira de vozes simultâneas, tá? Ontem, por exemplo, eu fiz uma aula à tarde, eu já estava bem melhor com o Zoom, porque eu comecei a usar ontem de manhã, né? Às 7h50, mais ou menos, 24 horas atrás. Não tinha nenhum tipo de familiaridade, né, com o Zoom. E eu meio que tentei programá-lo, e hoje cedo eu esqueci de programar a gravação. Eu não sei se ele fica daí registrado automaticamente sempre, né? Depois que eu selecionei a primeira vez, esqueci de verificar. Então, de qualquer modo, a gravação vai ficar registrada, inclusive com a voz de vocês no YouTube, mesmo que eu não consiga gravar no Zoom. Esse detalhe me passou um pouco desapercebido. Bom dia, Sandro. Bom dia, Luísa. E como eu devo ter mencionado para vocês ontem, né, eu ainda estou pensando como é que a gente... No Zoom, eu acredito que a gente consiga fazer um esquema, eventualmente, conseguir fazer um esquema de seminários, alguma coisa assim, em função do fato de conseguir reunir o grupo inteiro, as pessoas conseguem falar e tudo. Então, é uma coisa que pode ser bem proveitosa. Caso eu vou ver a experiência também dos outros professores, eu não tenho 100% de pressa ainda essa semana, e aí eu vou usar o final de semana para tentar entender melhor o que está acontecendo em termos de planejamento, né, das outras pessoas, tentar aprender rapidamente. Na verdade, a gente está tendo assim, um processo, obviamente, desgastante, que sai completamente, né, da nossa lógica habitual, mas, de qualquer modo, é viável, né? Dá para fazer coisas bacanas aqui também. Tem só que se acostumar também. Acredito que para vocês vai ser um pouco difícil também estruturar hábitos, né, ficando em casa, né? Muitas pessoas têm dificuldade de manter hábitos, né, quando estão em ambiente doméstico e isso pode eventualmente prejudicar um pouco, mas eu acho que é uma bênção a gente poder estar com uma rotina aqui dentro de casa, porque senão a gente só ia fazer o quê, né? Basicamente enlouquecer dentro de casa sem ter o que fazer, né? Então, eu acho que é uma boa, de qualquer modo, a gente conseguir estabelecer, de qualquer modo, uma rotina. Estamos em poucos ainda aqui no YouTube. Davi pediu para entrar na sala do Zoom. De vez em quando eu vou ficar tirando aqui umas telinhas da frente do Zoom, porque coisa de WhatsApp e outras assim que a gente está tendo que conviver. E
acredito que vai gravar esse arquivo do Zoom. Depois eu vou ter que descobrir também como é que eu manejo com ele, né, para Claudinei, para efetivamente utilizar a gravação no Black e coisas assim, né? Mas a gente vai descobrindo aos pouquinhos e Luísa, e aos pouquinhos a gente vai se adaptando, né? Eu acredito que seja uma experiência que depois também mesmo quando a gente volte, né, para as nossas aulas, vai ser uma experiência muito bacana, porque todos nós, né, acabamos aprendendo a utilizar certos recursos que anteriormente não eram talvez necessários, né? Bom, nós estamos com cerca de 10 pessoas comigo, né, no nosso Alessandra, aqui no YouTube. E eu acho que então, de qualquer modo, a gente pode começar para não atrasar demais, né? Então, o que o Aristóteles vai dizer então, né, sobre a política, né, sobre aquilo que ele vai chamar de ciência política, né? Uma das ciências que o Aristóteles considera que as pessoas devam aprender, né, fazendo parte de uma sociedade, é justamente a ciência política. Ela, de certo modo, ela tem uma função norteadora do ponto de vista da condução das outras ciências, apesar da independência dessas outras ciências, né? Ela deve, como ele diz, abranger a finalidade das outras, de maneira que essa finalidade sempre será o ser humano, né, e o bem humano, que na concepção dele conduziria a um tipo peculiar de felicidade que é diferente dessa concepção de felicidade como algo estável e permanente. Pelo contrário, ele entende o caráter contingencial da existência, o caráter complexo da existência e a dificuldade de você manter determinados estados sempre, né? Por outro lado, há uma felicidade possível, né? Ele considera as coisas do ponto de vista da possibilidade. Então, a ciência política, nesse sentido, teria uma autoridade sobre as formas de conhecimento humano, né? Com esse papel legislativo, né? Então, por exemplo, a consideração do Estado e das leis teria, então, esse caráter regulador, né? De toda a vida social do indivíduo, inclusive um papel intermediário entre as outras formas de conhecimento, né? Porque é inevitável a preocupação com o bem e as considerações a respeito da legislação do caráter, né, do próprio Estado, fazer como esse Estado se constitui, tem que estar atrelada a essa noção de bem comum, né? Então, eventualmente, né, pode coincidir o bem do Estado com o bem do indivíduo e uma certa harmonia entre as ciências em conexão com a política. Ou seja, a política é uma sabedoria prática, né, que leva a certos caminhos que permitem que as outras coisas se constituam, se desenvolvam em função do bem comum. Então, é uma das formas, né, de
mais eficazes, vamos dizer assim, a ciência política, de organização do Estado e de organização da vida social também a partir desse Estado. Então, a gente já falou ontem também que, acredito eu, que quando se trata de especificar o conteúdo da felicidade, a discordância entre as pessoas, né? Elas não querem as mesmas coisas. E que a felicidade, assim, do ponto de vista do filósofo, seria a própria possibilidade de aquisição de uma vida teórica, né? E, enfim, e que essa vida teórica estaria, vamos dizer assim, como em Platão, vista no topo, né, das possibilidades da felicidade. Você teria a vida de prazer, a vida política e a vida teórica ou filosófica. A vida política, ela estaria justamente no meio, entre as possibilidades do conhecimento e a satisfação das nossas necessidades comuns, que estão associadas aos prazeres do corpo, né? Então, haveriam algumas concepções assim que seriam então mais aristocráticas, né, do que seria essa hierarquia social, baseada justamente nesses homens que apresentam, né, uma pura atividade intelectual. Então o Aristóteles ele não vai fazer um juízo de valor sobre as escolhas humanas, né? Mas é preciso, então, de acordo com o pensamento dele, harmonizar essas diferentes perspectivas, né? Numa espécie de consenso. E esse consenso é justamente a ideia do meio termo, a ideia de se chegar a um ponto comum entre as pessoas, um ponto esse que permita que todos encontrem a sua forma de viver, seja aquele que busca os bens espirituais, intelectuais, seja aquele que está simplesmente baseado na política, enfim, nas relações, ou então na satisfação dos prazeres ou das necessidades da vida comum, né? Ele não faz um juízo de valor nesse sentido, justamente porque a essência da filosofia dele é encontrar um termo médio entre as diversas disposições da sociedade ou do indivíduo. Então, ele não recomendaria, de qualquer modo, né, que as pessoas abandonassem a perspectiva da satisfação das suas necessidades para viver uma vida exclusivamente intelectual. Isso é uma disposição que cada um tem e que precisa ser harmonizada, enfim, com as outras. Dentro de uma mesma pessoa haverá uma proporção e no contexto entre as pessoas também haverá uma proporção. E isso precisa ser harmonizado na cidade, né? A polis, a política, né, enfim, o conhecimento acerca do funcionamento da cidade, né, da vida social e da conexão entre cada indivíduo em relação à sua cidade, em relação à sua sociedade e o modo como essa pessoa participa. Então haveria uma necessidade de harmonizar a felicidade, o prazer, né, e as ações, especialmente a ideia, né, de ações virtuosas ou nobres que despertam prazer justamente por elas produzirem bons efeitos, né? Haveria então essa questão para ele, né, de que seria necessário uma certa condição física, enfim, não haveria uma possibilidade de você ser feliz meramente com um aspecto da vida, né?
teria que ter uma vida suficiente em todos os níveis, por exemplo, no nível material também. E isso faz com que as relações, por exemplo, vinculadas à manutenção, à necessidade, sejam também consideradas importantes no contexto da política. Tá? Eu vou rapidamente aqui mudar de lado para que eu possa colocar o meu celular na bateria. Só um pouquinho, gente. Problema da gente se acostumar a lidar com a tecnologia, né? Se acostumar mais. Lembrar, por exemplo, que tem que botar o celular para carregar e outras coisinhas. Vou pegar um porta-retratos aqui para apoiar. Bom dia, Sandy. Bom dia, Mônica. Bom dia, Núbia. Estamos... O que vocês estão achando da transmissão? Vocês ouvem bem a minha voz? O Zoom vai talvez cortar um pouco a minha cabeça aqui. Estão ouvindo direitinho? Agora, a ideia, né, a ideia, por exemplo, assim, de que a alma racional, né, sob uma dupla função, assim, de pensar e ao mesmo tempo um outro elemento que obedece à razão, é uma coisa muito importante porque se vocês considerarem, né, o predomínio do egoísmo nas ações, isso levaria então a sociedade a um ponto de competição entre as pessoas, onde elas não seriam mais solidárias. Então, essa questão da racionalidade, de você entender o que é melhor e fazer as coisas pelo que é melhor e não apenas pelo que é bom e importante para você, é algo que faz bastante questão, né? Então, essa ideia de excelência, né, de virtude e de potencializar a própria sociedade em detrimento apenas de você vencer, de você competir, né? O valor, então, não estaria propriamente na vitória, né? Estaria em você elevar o nível da competição, estaria em você elevar o nível da própria sociedade, e com isso haveria um equilíbrio maior também entre o bem individual e o bem coletivo, na medida em que somos animais políticos, né? Ou seja, nós nos constituímos através de relações políticas, através dessa prática social, e com isso não é possível ser feliz sozinho, né? É preciso que esse bem humano, né, ele seja considerado, então, pelo grau de perfectibilidade que é possível alcançar, e aí não há uma regra de ouro, né, que faça com que uma sociedade seja perfeita, mas há a possibilidade, né, de harmonizar, pelo menos razoavelmente, todos os aspectos, todas as possibilidades, né? Então, essa excelência, ela é buscada justamente a partir tanto do exercício de uma racionalidade maior, na medida em que for possível, e não simplesmente
aquilo que se quer, né, mas aquilo que é tornado possível. E também essa coisa de você ter uma capacidade de se autodeterminar em relação a essa racionalidade também. Ou seja, de que a tua racionalidade não fica assistindo às ações serem, por exemplo, contrárias ao seu próprio bem ou ao bem da polis, da cidade, né? Isso é um exercício de caráter, né, do ponto de vista aristotélico. Então, o caráter é o ethos, né? Então, assim, a ética, ela não é uma simples moral, porque, veja, a moral, nesse caso, ela não envolveria racionalidade, ela não envolveria reflexão. E o aprimoramento do caráter envolve justamente o aprimoramento do senso ético do indivíduo em prol das suas relações políticas. Então tem todo esse aspecto, né, justamente de como que as pessoas vão se inserir no contexto social. Então eu vou ler aqui um trechinho do texto do Léo Strauss, né? Ele vai dizer assim que o papel da razão na ação moral é, portanto, em grande parte, instrumental. Ou seja, ele vai guiar em relação aos meios, né, de uma escolha, da possibilidade de uma escolha para a ação, né? Então haveria esse caráter utilitário nesse particular do uso da razão. Por isso que não é algo eminentemente teórico, né? Embora não possa deixar de lado também a teoria. Na verdade, nenhum tipo de atividade humana ou de ciência pode abrir mão tanto do caráter teórico, embora não vá ser privilegiado, quanto do caráter ético, embora não seja assim, necessariamente, do ponto de vista técnico, aquilo que está em jogo. O que vai estar em jogo, quando você coloca do ponto de vista ético, é o significado da tua ação. Então, muitas vezes, por mais que a coisa tecnicamente pudesse ser melhor, talvez você deva seguir um caminho mais longo para poder também ser ético. Ou seja, talvez eu possa ganhar muito dinheiro se não for ético, mas é melhor, em função do bem comum, em função do bem, da distribuição desse bem, né, de pensar o bem coletivo, não só o bem individual. Muitas vezes eu vou ter que refrear o meu desejo e conter, por exemplo, a minha cobiça para poder me manter, né, como um membro útil da sociedade, né? E você sabe muito bem que isso vai variar, né, de indivíduo para indivíduo. Por isso que se trata, no caso da política, de uma filosofia que tem caráter prático, né? E a virtude da coragem, que é tratada por Platão de dois pontos de vista, né? A coragem do ponto de vista do guerreiro, que seria algo mais associado à raiva, né? De você combater, seria diferente da coragem do político, que a coragem do político é a coragem de exercer as ações necessárias para o bem comum, ainda que isso possa ser prejudicial individualmente, né? Então não é uma baseada na raiva, mas justamente no espírito público, né? E o Aristóteles vai entender dentro da sua lógica, né, do termo médio, né, que o homem corajoso é aquele que escolhe o meio termo entre a covardia e a temeridade, ou seja, ele é um prudente. Ele nem vai ser covarde e nem vai se lançar de peito aberto contra o inimigo. É assim, metaforicamente falando, né? Então, existe uma certa prudência nas ações, de tal modo que você consiga obter como resultado
um bem comum, né? Que não vai ser o bem dos extremos, né? E é assim que a coragem política, como para Platão, né? Em Aristóteles, ela não vai ser a coragem pura e simples, né? Ela vai ser uma coragem mediada pela prudência, porque o que vale aí, a não ser que você queira impor seu poder pela força, né? O que vale aí é a negociação, a possibilidade de você obter consensos, né? Especialmente em Aristóteles. Em Platão, você vai ver que o privilégio da racionalidade, de certa maneira, pelo modo como as coisas se organizam, produz um efeito na sociedade de controle social, enquanto o pensamento político de Aristóteles é um pensamento efetivamente baseado na ideia de obter consensos, né? Então, mesmo que a pessoa tenha um temperamento voluntarioso, vamos dizer assim, ele precisa considerar o modo como as coisas acontecem para que ele possa eventualmente se controlar, né? E ele vai dizer assim, olha, o homem político é aquele que opta por realizar boas ações por si mesmas, mas a maioria deles assume esse tipo de vida pelo lucro e pelo engrandecimento pessoal. Aí a gente vai observar uma crítica semelhante em Aristóteles à crítica que o próprio Platão fazia em relação aos seus concidadãos, né? E isso alude ao problema justamente da virtude moral, né? E a dificuldade que você tem de estabelecer essa virtude moral como um parâmetro, como um paradigma para a sociedade como um todo e para a atividade política em particular também. Então existe uma, uma referência nesse caso, né, a uma dupla relação, né, baseada na capacidade que a pessoa tem de ser magnânima, né, como um coroamento, né, das virtudes, engrandece as virtudes em particular, o fato da pessoa ter essa capacidade de sair de si e compreender que o bem e o bom não estão apenas nas relações que dizem respeito a ela, mas, além disso, nas relações dela com o todo da comunidade, né? Encontrar esse meio do caminho onde as possibilidades de satisfação permitam, vamos dizer assim, que todos igualmente possam usufruir dos bens e alcançar um certo grau de felicidade, né? E aí que entra a ideia da justiça, que também era o paradigma importante, né, para o Platão, só que lidando, obviamente, de um modo diferente, né? Eles seguem por um caminho semelhante, porém eles diferem um pouco na maneira como eles vão abordar o problema, né? Então a ideia de justiça, né? A virtude, no caso da justiça, ela é exercida em relação a outros homens, né? E em relação a outras pessoas, em relação à comunidade. Então, você não vai pensar nesse sentido apenas, por exemplo, em termos de se sobrepor aos outros, mas sim de encontrar, por exemplo, leis que consolidem essas relações entre as pessoas através de uma determinação recíproca, né? E com isso você encontraria, então, um grau de justiça maior.
E aqui o Léo Strauss vai fazer justamente uma comparação, né, entre o Aristóteles e o Platão. Ele diz assim: em nítido contraste com o procedimento de Platão na República, Aristóteles não explora os pontos fracos no entendimento comum de justiça, nem tenta demonstrar que a justiça, a qual, como admite, entre todas as virtudes é o bem de um outro, é, na verdade, digna de ser escolhida por si mesma. Contudo, da mesma forma, a decisão de Aristóteles quanto a respeitar as ambiguidades em torno do entendimento comum de justiça envolve, ao mesmo tempo, uma depreciação da justiça como motivo para a ação política e um elemento de análise política. Se a justiça, em seu sentido mais geral, nada mais é que a disposição para realizar os atos virtuosos em obediência às leis, a justiça, em seu sentido exato ou parcial, é a disposição de dar ou tomar apenas uma parcela justa ou igual das coisas boas. Aristóteles distingue entre vários sentidos de justiça assim entendida. O primeiro tipo é aquele exercido na distribuição de honras, riquezas ou o que quer que possa ser dividido pelos membros de uma comunidade política. A justiça desse tipo não é baseada na igualdade aritmética, mas uma igualdade de proporções entre pessoas e bens. Existe uma equidade aí. A justa distribuição envolve a concessão de partes iguais para pessoas iguais e de partes desiguais para pessoas desiguais. Então, para ele é uma questão de critério, né? Se em Platão você tinha a noção de obediência reforçada, isso inclusive no argumento de Platão contra a presença de artistas na cidade, né? Porque eles promoviam, por exemplo, o individualismo, formas de rebeldia, de desrespeito à autoridade, né? Então essa questão é despotencializada em Aristóteles, né? Vamos dizer assim, há um senso de autonomia maior em Aristóteles e uma certa confiança na capacidade do ser humano médio em se autodeterminar em função de determinados critérios que podem existir no íntimo da própria sociedade. Então há uma certa tensão aí entre o pensamento de Aristóteles e de Platão nesse contexto. E aí o Aristóteles também percebe, né, que essa ideia de distribuição dos bens entre os desiguais envolve critérios. E isso é uma coisa que pode ser problemática, né? Então ele vai dizer que isso é controverso, né? Muito embora seja uma das formas admitidas, né? Então, o segundo tipo de justiça para ele é aquele que envolve transações corretivas, né? Nesse sentido, a justiça, diz o Léo Strauss, né? A justiça abstrai os indivíduos e aplica uma igualdade aritmética simples aos indivíduos e bens em questão. Estende-se não apenas às transações voluntárias, tais como contratos, mas a atos involuntários, como, por exemplo, quando você vai punir alguém por um crime. Né? E há um terceiro tipo de justiça, que é a reciprocidade. Né? A justiça, nesse sentido, diz o Léo Strauss, parece abranger tanto a simples retaliação por danos sofridos, como a permuta de benefícios ou bens, quando, por exemplo, numa guerra, você se apropria dos bens do inimigo e, nesse caso, você faz uma justiça distribuindo essa, essa riqueza, né, dentro de um regime de reciprocidade. E seria algo mais direto entre as pessoas, né, que não depende do Estado, depende apenas de um senso de justiça comum, né, entre as pessoas. Né. Agora,
algo que é importante para nós, no nosso contexto, é que o Aristóteles deixa claro, né, que a justiça, no sentido mais amplo, só existe em uma comunidade. Em 10 minutos a reunião aqui do Zoom vai ser encerrada, e aí eu vou começar um novo arquivo, tá? E aí a gente começa o nosso debate. Daí, por favor, migrem todos, né, para o Zoom, para a gente poder ter uma conversa, mas também, claro, se alguém não conseguir, fique no, no YouTube e escreva também, mas é mais difícil. Então, essa a justiça, no sentido mais amplo, ela vai ter que ser regulada mesmo pelo Estado, vai ter que ser regulada pelo Estado e vai ter que existir uma certa equidade entre os direitos políticos dos cidadãos, né? Então, por exemplo, num Estado onde há muita desigualdade, como, por exemplo, o Estado brasileiro, fica mais difícil esse tipo de justiça procedente do Estado e que visa o bem comum acontecer, naturalmente em função da desigualdade prévia que é admitida na sociedade e que discrimina alguns cidadãos em detrimento de outros que, digamos assim, que são beneficiários da própria estrutura social e que, nesse caso, têm maiores condições, né, e condições mais adequadas para obter essa justiça. Então, é por isso que aqui no Brasil se diz que existem pessoas mais iguais do que outras, né? Alguns são mais iguais do que outros, né? Então, essa virtude da justiça como algo que caracteriza o Estado, né? E o tribunal como uma instituição que pertence ao Estado e que regularia essa forma de justiça mais abrangente, né? Então, esse problema do direito natural, por exemplo, que está discutido na ética do Aristóteles, né? Vai dividir aquilo que é justo por natureza e daquilo que é meramente uma convenção de direito, né? Então, a gente poderia falar aí, com toda a justiça, em direitos fundamentais, em direitos que são inalienáveis ao ser humano. E aí, obviamente, teria que haver um discernimento de quais seriam essas características fundamentais que precisariam ser preservadas como direitos característicos da nossa própria humanidade, né? E aqueles outros que são convencionais, né? Então, a justiça não existe apenas por convenção, né? Não é uma coisa eventual e que pode ser discriminada de um ou de outro jeito apenas. Existe uma parte das coisas que pode ser regulada de modo ocasional, né, de modo a resolver situações pontuais, específicas, mas existem algumas formas de justiça que demandariam, então, algum tipo de fundamento comum a todos os humanos, a toda a humanidade, de tal forma que houvesse igualdade de direitos fundamentais. A maior parte das constituições modernas e contemporâneas, quando elas visam a justiça, elas procuram preservar, em alguma medida, os direitos ditos constitucionais, os direitos fundamentais do ser humano, né? A Carta da ONU, que se chama Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, o que ela pretende fazer com isso é estabelecer uma base, né, uma regra fundamental, consensual, sobre o que, de fato, é necessário, né, desse ponto de vista, como um direito fundamental, o que, de fato, é necessário
para que um ser humano tenha uma mínima que seja experiência de liberdade e de respeito e de justiça para com as suas necessidades naturais e para a sua condição humana. Esse problema da condição humana e dos direitos fundamentais é obviamente um problema que é constante, né, e que nos interroga permanentemente de um ponto de vista prático. Por isso, a questão política, né? Por isso, a necessidade de se estabelecer o tempo inteiro, novamente, mecanismos de correção de rota da sociedade, contenção do abuso por parte das autoridades, e um acordo também, não apenas interno, no contexto de um único país ou de um único reino, mas também entre as nações. Por isso que Kant, por exemplo, já um filósofo do século XVIII, ele vai trabalhar com a ideia de uma Liga das Nações. Essa Liga das Nações, então, seria uma liga cosmopolita, né, que visaria, basicamente, a harmonização dos interesses entre as diversas nações. Então, seria baseado em quê? No respeito, seria baseado justamente em parâmetros mínimos que todos deveriam simultaneamente respeitar. Creio que... Obrigado a vocês que estão assistindo. Creio que a gente poderia ficar por aqui hoje, né, em termos dessa exposição minha, fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, até para eu fazer um novo arquivo aqui, e daí eu reiniciaria as duas transmissões, e vocês entrariam mais maciçamente, por gentileza, daí no Zoom. Pode ser assim? Vocês que estão aí no Zoom, vocês poderiam falar alguma coisa só para eu ver se o áudio de vocês está funcionando bem? Pessoal que entrou no Zoom. Eu ouvi alguma coisa. Opa. Muito bom. Com quem que eu estou falando? Com o Davi, professor. Oi, Davi. Tá boa a transmissão, Davi? Sim, tudo perfeito. As coisas que eu falei foram claras do ponto de vista da compreensão? Sim, com toda certeza. As perguntas que eu enviei ontem também foram claras? Putz, eu não lembro de ver as perguntas. Tá. Se você puder dar uma abridinha, então, pessoal, todos, assim, né? Se vocês puderem dar uma abridinha nesse intervalo. Vamos fazer um intervalozinho, então, aí são 8h46. Oi, tudo bom? Bom dia. É bom ouvir vozes humanas. Essas máquinas, elas são um pouco frias, assim, desse ponto de vista, se vocês não falam. Mas é bacana, já fiquei mais feliz, ó. Já estou sorrindo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos interromper um pouquinho, porque o Zoom, ele pede que a gente fique só 40 minutos conectado, né? Então, ele interrompe a transmissão naturalmente. Então, vamos fazer o seguinte, eu interrompo isso aqui até a gente chegar ali pertinho das 9, eu vou... e vocês, nesse meio tempo, deem uma olhada lá no Black, nas perguntas que eu fiz, só para vocês se situarem mentalmente para onde que vai a nossa discussão depois. Pode ser? Pode ser, sim. Belezinha. Então tá. Então, um abraço. Eu vou desconectar tanto o YouTube quanto o Zoom. E mais ou menos 2 ou 3 minutos antes das 9, eles voltam de novo. Daí eu vou mandar o convite de novo para a representante e daí ela distribui de novo. Tá bom? Beleza. Um abração então para vocês. Até mais, professor. Eduardo